Vamos lá, amados. Apocalipse capítulo 20. Nós estamos tratando acerca do juízo de Deus do grande trono branco. E é importante que quando nós começamos assim um estudo, ou continuamos o estudo, ao anunciar o tema, nós deixemos claro que quando nós falamos o juízo de Deus do grande trono branco, essa expressão do grande trono branco é uma expressão que separa esse julgamento aqui de outros julgamentos. Ainda que haja muitas pessoas que não conseguem ver os muitos julgamentos de Deus, há quem diga, por exemplo, que só haverá um juízo, o juízo final, né? Ainda usam esse texto aqui para dizer que esse é o grande juízo final em que todos os homens, desde Adão até o último ser humano a nascer, será julgado aqui, nesse momento. Entretanto, se os irmãos bem observarem, a Escritura nos mostra vários julgamentos, inclusive em momentos diferentes. Vamos encontrar, por exemplo, o julgamento da igreja, que é onde será julgado exclusivamente o corpo de Cristo, enquanto o povo de Deus do Novo Testamento, da Nova Aliança, este povo regenerado. Esse julgamento da igreja está vinculado à questão da filiação. Somente os filhos, os que nasceram de Deus, nessa era do Novo Testamento, será julgado então por ocasião do bema, a palavra grega que o apóstolo Paulo usa para se referir a um tribunal familiar. Está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Então a igreja será julgada lá por quê? Porque o Senhor vai julgar a igreja baseado nos princípios da igreja. Então não teria como o Senhor querer nos julgar com outro princípio. De modo semelhante, também em Mateus capítulo 25, 31 em diante, vamos encontrar um outro julgamento que acontece exatamente no começo do milênio. Quando diz, quando vier o Filho do Homem na sua glória, na majestade, ele se assentará no trono da sua glória, e então ele vai julgar as nações. Então nós vemos aí um julgamento apropriado para as nações. E o que a Bíblia quer dizer com nações, lá em Mateus 25? Ora, com aqueles que não sendo igreja e não sendo judeus, estarão vivos por ocasião da segunda vinda de Cristo. Todos os homens vivos. Isto porque os mortos das nações de todos os tempos serão julgados aqui, nesse último julgamento, que é o julgamento do trono branco, no final do milênio. Então observa os irmãos, que nós vamos entrar agora. Já falamos um pouco sobre esse julgamento, falaremos um pouco mais hoje. Talvez a gente consiga concluir a ideia desse julgamento. Então vejam que os mortos das nações serão julgados aqui. Ao passo que as 12 tribos de Israel serão julgadas no início do milênio pelos 12 apóstolos do Cordeiro, Mateus capítulo 19, versículo 28, salvo engano, 27, 28, está por ali. E mesmo os anjos caídos e o mundo será julgado pela igreja durante o milênio. Perfeito? Então é importante que nós ressaltemos e que vocês percebam que ao entrarmos aqui neste chamado juízo de Deus, na sua Bíblia diz juízo de Deus, nós falamos juízo de Deus do grande trono branco, para especificar quem será julgado neste momento. Por isso o texto fala assim, olha, versículo 11. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Ponto. Então quem foi que ele viu aqui? Primeiro ele viu o trono. Segundo, alguém assentado no trono. E ele percebe que os céus e a terra fogem diante da presença de Cristo Jesus, aqui assentado no trono. E então, no 12 diz, vi também os mortos. Observe vocês que em nenhum momento, neste texto, deste juízo, se diz que ele viu os vivos. Ele viu os mortos.